Muito boa tarde a todas e a todos. É uma alegria enorme poder estar aqui nesta sessão, junto a todos aqueles que em Lisboa têm promovido a mudança no sentido positivo e transformador da cidade, capitaneados por um grande homem, um grande autarca e um grande amigo, Carlos Moedas. Eu quero cumprimentá-lo como líder da coligação, cumprimentar os dirigentes dos outros partidos que acompanham aqui presentes, cumprimentar a equipa da variação, cumprimentar os órgãos do partido, da JSD, de Lisboa, alguns que estão aqui de concelhos vizinhos, cumprimentar o Sr. Presidente da JSD, que fez aqui também uma intervenção curta, direta, objetiva, mas muito interessante. O Sr. Presidente da Comissão Política Conselhia do PSD, recentemente reeleito, Sr. Presidente da Comissão Política Distrital, também vereador da Câmara Municipal, o nosso Secretário-Geral, membros da Comissão Política, um deles também aqui da Conselhia de Lisboa, Rodrigo, enfim, todos aqueles que aqui estão e que engrossam este grande movimento que trouxe novos tempos e trouxe um ano de muitas concretizações à cidade de Lisboa. O Carlos disse aqui uma coisa que nós nunca tínhamos, enfim, conversado em público, mas que me remete para um dia em 2019, onde eu estava, aliás, fora da vida política ativa, mas nós mantemos uma amizade de há muitos anos e nós encontrámos-nos, no caso para almoçar, e eu disse-lhe: tu tens tudo aquilo que é necessário e o perfil correto para seres Presidente da Câmara de Lisboa. Começa a pensar nisso. Eu não sei se ele pensou logo, se não pensou. Como sabem, foi uma direção anterior àquela que eu presido, que o escolheu. Eu disse sempre que era uma grande escolha, confiei sempre que essa era a melhor escolha de resto e acompanhei a campanha eleitoral de perto, vivendo com ele às vezes momentos de alguma agrura, de algum sofrimento, de alguma capacidade de enfrentar obstáculos e desafios, mas isso também fez da vitória dele uma vitória ainda mais espetacular do que aquilo que representou num contexto nacional a mudança da liderança na Câmara de Lisboa. E estive com ele no dia que amanhã faz um ano, também não tinha nenhuma responsabilidade política, mas fiz questão de ir assistir à tomada de posse dele, como estive com ele no primeiro dia do mandato dele. Também é uma outra associação que tenho a este percurso. Não digo isto por minha causa, digo isto por causa dele. Porque, efetivamente, o Carlos entendeu dar sequência a esse grande desafio, que era primeiro disputar as eleições, depois vencê-las e, sobretudo, aquilo que é o mais importante, executar o programa a que se propôs. Eu queria, nesta ocasião, deixar também uma palavra, antes de falar um bocadinho da Câmara, às pessoas, aos nossos companheiros que compõem os órgãos eleitos do PSD aqui em Lisboa, deixar-lhes uma palavra de conforto partidário, estejam sempre cientes de que nós, a partir da Direção Nacional, acompanharemos com todas as concelhias, não é só por ser Lisboa, com todas as estruturas partidárias, concelhias e distritais, o vosso trabalho, numa perspectiva de grande abertura. Nós não nos esgotamos no nosso partido, nós esgotamos-nos sempre naquilo que é toda a comunidade. Nós dirigimos-nos hoje àqueles que foram empossados, assumiram este encargo de gerir o Partido Social Democrata no Conselho de Lisboa nos próximos 2 anos. Mas eu gostava que o fizessem num espírito de unidade, de união e num espírito de abertura à sociedade, para podermos acolher para junto de nós, como o Carlos ainda agora exemplificou com um ilustre novo militante que temos, para podermos atrair os melhores para trabalhar connosco. É nesse projeto que nós nos devemos rever e que nós nos devemos inspirar para podermos merecer a confiança dos eleitores nas próximas eleições legislativas.
eu arrisco mesmo dizer que nós no PSD em Lisboa temos a obrigação de exigir de nós próprios aquilo que exigimos aos outros. O PSD em Lisboa, esta coligação, não tem maioria no Executivo. E muitas vezes, e bem, apela ao sentido que a oposição deve ter de privilegiar o interesse de Lisboa e dos lisboetas e não o interesse particular das suas organizações partidárias. Muitas vezes não o tem feito e nós temos de o denunciar e falo-emos sempre. Mas nós temos de exigir a nós próprios, dentro da nossa casa, fazer exatamente o mesmo. Há momentos para estarmos em discussão, para estarmos a apresentar pensamentos alternativos e há momentos para exigirmos a todos que estejamos concentrados em prosseguir o nosso trabalho e esse apelo eu quero também aqui lançá-lo para que não se desperdice esta oportunidade que estamos a viver de transformar a vida de Lisboa, a vida dos lisboetas, o exemplo desta grande capital como uma cidade de referência na Europa e no mundo. Não desaproveitem, não desaproveitemos esta oportunidade a troco de nenhum interesse. O Luís Newton, o Carlos Moedas, já aqui apresentaram várias daquelas que são as áreas, que são muitas, de intervenção do nosso Executivo Municipal. Estamos, aliás, numa semana muito curiosa. O Orçamento do Estado foi apresentado há uma semana atrás por uma personalidade, aliás, bem conhecida da Câmara de Lisboa, não só por ele, mas também por ele. E é até uma altura interessante para nós podermos comparar aquilo que é apresentar intenções, propostas, programas e aquilo que é executar. É que, ao contrário daquilo que vem acontecendo há 7 anos com os orçamentos do Estado e que eu prevejo vai acontecer também naquele que foi apresentado há precisamente 8 dias, uma coisa é apresentar ideias, apresentar propostas, apresentar PowerPoints, apresentar objetivos. Outra coisa é concretizar. Gostava eu que o Sr. Ministro das Finanças pudesse dizer daqui a um ano metade da capacidade de realização que o Carlos Moedas aqui acabou de dizer nos exemplos que deu na Câmara Municipal de Lisboa. Assim aplicassem aquilo que se faz muitas vezes nas autarquias locais e que se faz em particular na Câmara Municipal de Lisboa. E ainda bem que se faz, porque nós vivemos em Portugal um ciclo, infelizmente, de grande empobrecimento, que se nota a vários níveis. Nota-se na circunstância de sermos um país que, em termos europeus, está na cauda da Europa, do ponto de vista do rendimento per capita dos seus cidadãos. Nota-se naquilo que são perdas de bem-estar e de qualidade de vida em coisas tão importantes como aquelas que foram aqui já evidenciadas. Quando um utente do Serviço Nacional de Saúde procura uma resposta do Serviço Nacional de Saúde e não a obtém, isso significa que ele está a empobrecer. Quando um aluno chega à escola e logo no primeiro dia não tem professor a uma ou a mais disciplinas, o país está a empobrecer. O país está a cavar desigualdades entre uns, os que têm a oportunidade toda, e os outros, os que têm uma oportunidade parcelar. Quando nós temos franjas da população que não têm meios para poder hoje enfrentar o aumento do custo de vida, porque tivemos um primeiro-ministro que subestimou o efeito da inflação, tivemos um primeiro-ministro que dizia que ela era passageira, que os economistas eram os exagerados e que esteve vários meses para tomar decisões de apoio a essas pessoas que estavam a sentir na pele que os bens fundamentais, a alimentação, a energia, a eletricidade, o gás, os combustíveis estavam a aumentar e a aumentar de uma forma exponencial. O facto do governo ter sido relapso a reagir fez com que muita gente sofresse muito mais do que aquilo que devia ter sofrido no período em que não teve a ajuda que precisava por parte
dos poderes públicos. Nós temos, efetivamente, vários problemas que estão a fazer empobrecer as pessoas e não é só a parte macroeconómica, não são só os números que revelam o empobrecimento das pessoas. São também as falhas que os poderes públicos, e em particular a Administração Central, têm para com elas. Eu estou a ver a Filipa Roseta e estou a pensar, a habitação é também uma área onde muita gente está a empobrecer, porque não tem condições para procurar uma habitação digna nos sítios onde sempre residiram, onde têm instalada a sua base familiar ou a sua base profissional. Nós temos um problema gravíssimo, que aliás em Lisboa atinge níveis de escândalo na área do alojamento de estudantes universitários. Gravíssimo, que está a fazer empobrecer muita gente. Há alunos que andam 12 anos a dar muito do seu esforço para obterem bons resultados, boas médias, para entrarem naquilo que são os cursos que querem, e esse esforço está a ser coartado, porque quando eles conseguem a vaga na faculdade para onde quiseram ir, muitas vezes não têm meios económicos para ter o alojamento e para poder ter recursos financeiros para todas as despesas que o forçam, nomeadamente se ele tiver de se deslocar no território. Aliás, já agora a esse propósito, para não me esquecer, dizer aqui ao Carlos Moedas e ao Executivo Municipal, e tenho a certeza absoluta que eles vão ser sensíveis a isto. Um dos grandes trabalhos que foi feito este ano e que eu já também pude comprovar com o Carlos Moedas no terreno foi a decisão de tornar os transportes públicos dentro da cidade gratuitos a pessoas com mais de 65 anos e também a jovens. Mas há um problema dentro dos jovens, é que a medida foi desenhada inicialmente para aqueles que residem em Lisboa. Eu tenho, como sabem, andado pelo país em várias jornadas de trabalho político e, desde setembro, a cumprir um compromisso que assumi no último congresso do PSD, que era viver uma semana em cada distrito do país. Eu já estive em Viseu e já estive em Évora. E quer em Viseu, quer em Évora, fui procurado na rua por jovens estudantes ou por familiares de jovens estudantes que me pediram para transmitir à equipa municipal e ao Carlos Moedas que não se esqueça de estender aos jovens estudantes também a possibilidade de terem transportes públicos gratuitos em Lisboa. Porque eles não residem cá, mas eles habitualmente não têm a sua residência fiscal cá, mas eles fazem a vida cá, eles enriquecem aquilo que é a qualificação que está ao serviço também da cidade e eles são necessários. E eu tenho a certeza absoluta que o Carlos Moedas vai dar uma resposta positiva também a essas pessoas. PSD! Este PSD só confirma aquilo que eu disse. Não tinha dúvidas sobre isso e não tínhamos falado, mas eu arrisquei na mesma lançar o desafio. Eu sabia que a resposta era essa. Este ano tem sido, de facto, um ano de grandes realizações. É um ano de concretizações. E é a vários níveis. Foi ao nível da mobilidade, foi ao nível ambiental, está a ser ao nível da habitação, este plano de drenagem é, de facto, uma obra para um conjunto de décadas, para mais de, talvez um século, com um reflexo não só a olhar para aqueles que aqui estão agora, mas para aqueles que virão a seguir a nós, de uma forma sustentada e sustentável. A Câmara de Lisboa acrescentou às medidas que foram tomadas em termos nacionais um programa de apoio social precisamente para fazer face às dificuldades cotidianas que muitos lisboetas sofrem com o impacto da inflação. A Câmara de Lisboa está a olhar para esse problema que é a inacessibilidade de muitos lisboetas a terem uma habitação condigna. Porque o mercado imobiliário, isso não é crime, o mercado imobiliário em Lisboa atinge de facto preços elevadíssimos, porque há qualidade,
porque há capacidade, há potencialidade, senão o mercado não respondia assim. A Câmara de Lisboa está a complementar a Administração Central em vários domínios. No domínio da saúde. Este programa que vai ser apresentado pela Câmara de Lisboa demonstra aquilo que o Governo devia estar a fazer no país inteiro, que era contar com os setores social e privado para colmatar as falhas de serviço público do Serviço Nacional de Saúde. E o Serviço Público de Saúde não é um exclusivo do Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Público é o serviço que é prestado ao cidadão, independentemente de ser pelo SNS ou por uma instituição de solidariedade social. E é curioso, de facto, que se exija tanto em termos de concretização num ano e aqueles que o fazem serem os responsáveis pela necessidade que ainda existe hoje por não terem sido capazes de concretizar aquilo que reclamam nos 14 anos anteriores. É de facto notável. Mas é também isso um estímulo. É também para isso que a oposição serve. E nós sabemos o que isso é, porque nós somos oposição no país. Assim, a oposição em Lisboa possa ter o sentido de responsabilidade que o PSD, quando está em causa o país, tem sempre também nas questões nacionais. E eu quero aqui dizer uma coisa com toda a clareza. É verdade, o país está num ciclo de empobrecimento. Pelas razões que há pouco apontei e por outras que vocês também podiam aqui elencar. Qualquer um de nós é capaz de elencar. Mas há uma área de intervenção cívica e política, uma área em que os poderes públicos também chegam à vida das pessoas, que está a mitigar esse empobrecimento. E essa área é o poder local. Essa área são as juntas de freguesia e são as câmaras municipais. E eu quero, portanto, dizer que nós temos uma total confiança na equipa liderada pelo Carlos Moedas, e eu não tenho problemas nenhuns em dizer aos portugueses que podem olhar para Lisboa e ver um bom exemplo, um excelente exemplo de gestão autárquica. Eu não tenho nenhum problema em dizer aos lisboetas que Lisboa está em boas mãos. Eu não tenho nenhum problema, pelo contrário, eu tenho orgulho e honra em poder dizer que em Lisboa nós somos capazes de mostrar aos portugueses que se nos vierem a confiar a governação do país, nós realizamos mais, nós realizamos melhor, nós levamos mais qualidade de vida à comunidade. Contando com todos, eu não posso deixar de fazer uma referência, porque estou ali a vê-lo, ao secretário-geral anterior, José Silvano, que esteve associado também à escolha e à campanha que nós hoje aqui evocamos, deputado na Assembleia da República, porque nós no PSD temos os tais períodos em que podemos divergir, em que podemos discutir ideias, mas nós somos social-democratas também uns com os outros. Nós respeitamos-nos uns aos outros. É com esse espírito que a Câmara está a ser gerida, é com esse espírito que o PSD está a ser gerido e é com esse espírito que nós vamos pôr Portugal a acreditar no PSD. Vão em frente, eu repito, Lisboa está em boas mãos, este vai ser o maior ciclo de desenvolvimento que Lisboa assistiu desde que há poder local democrático em Portugal. Liderado por um social-democrata, apoiado por outros partidos, aberto, um partido que traz, que soma, que acrescenta, que agrega, que constrói, que faz evoluir, que transforma, que não deixa tudo na mesma. Nós podemos não fazer tudo bem, mas há uma certeza que nós de Lisboa dizemos e damos ao país. Nós transformamos. Mesmo quando erramos, nós tentamos fazer bem. Pior do que não fazer, pior do que não transformar, é deixar tudo na mesma. E para isso já temos o Governo, já temos poder público que baste. Aproveitemos a oportunidade das autarquias locais,
façamos que a vida das pessoas melhore, olhemos para cada ser humano, olhemos para cada criança, olhemos para cada jovem, estudante ou não, olhemos para cada um daqueles que está na vida ativa, em todas as atividades. Olhemos para aqueles que saíram da vida ativa e que têm que se manter pujantes, alegres, com mobilidade, a poder circular pela cidade, a usufruir deste grande património que é a cidade de Lisboa. Olhemos para toda essa gente e olhemos para cada um e possamos fazer com que a nossa ação lhes dê maior alegria e maior felicidade. Esse é o projeto do PSD. Viva a Câmara de Lisboa, viva Portugal, viva o PSD e viva o nosso Presidente Carlos Moedas. Muito obrigado.